Em mais um vídeo aí da sequência de revisão de matemática básica, vamos falar agora sobre potenciação e algumas de suas propriedades. Então, o que é uma potenciação, né? Então, a princípio, eu tenho uma potenciação onde eu tenho uma base e tenho um expoente. A potenciação será uma multiplicação de repetidas vezes. Quantas vezes a base se repete em multiplicação, quantas vezes o expoente indicar. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, será a base 2 multiplicada por ela mesma 3 vezes. No caso, aí resultando em 8. E a partir disso, a gente consegue fazer algumas propriedades. Uma delas é essa. É fazer o produto de potências de mesma base. Então imagine aqui, pessoal, 3 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observe, isso aqui que eu fiz agora é o 3 elevado a 5, que está multiplicado por 3 vezes 3, que é o 3 ao quadrado. Entretanto, observem que eu vou ter quantas vezes o 3 se repetiu. Então, eu tenho 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu risquei, pessoal, não foi de anulação não, tá? Só de contagem. Então, eu tenho 3 elevado a 7. Precisa fazer, então, tudo isso aqui de baixo? Não. Quando tiver a multiplicação de potências de mesma base, basta, então, que eu repita a minha base e eu faça a soma dos expoentes. Eu vou somar 5 mais 2. Aqui na sequência eu vou ter então um quociente, uma divisão de potências de mesma base. Acontece algo semelhante. Ó. 5 elevado a 7 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Dividido por 5 ao cubo. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Como eu tenho multiplicações, eu consigo anular um de cima com um de baixo. Ó. Então, outro de cima com outro de baixo, um de cima com um de baixo. Sobrou, então, aqui ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é, na verdade, 5 elevado à quarta. Esse procedimento de baixo aqui não precisa ser feito, porque numa divisão, num quociente de potência de mesma base, basta que eu repita a base e subtraia os expoentes. Então fica 7 menos 3, 4. Peço atenção aqui à seguinte situação. E se fosse o contrário? Se fosse 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 7. É o mesmo procedimento. Observe, eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Atenção, 3 menos 7. 3 menos 7 vai ser igual a menos 4. Tá? Vamos ver outros aqui na sequência, como, por exemplo, a potência de potência. Pessoal, eu tenho uma base que vai se repetir quantas vezes o expoente mandar. Observe, pessoal, que o meu expoente aqui é o 4. Então, a minha base, que é 2 elevado ao cubo, será repetida 4 vezes. E aí, vimos agora há pouco que quando eu tenho produto, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, ó, se eu fizer 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai ser igual a 12. Esse procedimento não precisa ser feito, eu posso usar uma propriedade. Quando tiver potência de potência, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Peço atenção na seguinte situação. Se não tivesse parênteses, então a minha base seria 2 e eu teria aqui que resolver essa potência. 3 elevado a 4, que é igual a 81. Então, para a representação da potência de potência, o uso dos parênteses é muito importante. Uma outra propriedade é a potência de um produto. Então aqui, pessoal, eu vou repetir 4 vezes o 2 vezes 3. Então fica ó, 2 vezes 3 uma vez, 2 vezes 3 a segunda vez, 2 vezes 3 a terceira vez, 2 vezes 3 a quarta vez.
Eu vou agrupar agora valores iguais. Ó. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui ó, 4 valores 2. E vou agrupar os valores iguais a 3. Observe que eu tenho agora 2 4 vezes. Então, vai ser 2 elevado a quarta vezes 3 elevado a quarta. Então, não precisa fazer esse expressão de baixo. Quando tiver uma potência onde é um produto, eu vou pegar meu expoente e vou aplicar para cada elemento que está sendo multiplicado. O mesmo vale aqui para ter uma potência de um quociente. Né? Nem vou fazer aqui o processo todo. Ficaria como então? Ficaria 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Uma explicação semelhante à que seria feita no exemplo anterior. E quando tem uma potência de expoente zero? Né? Vamos lá, pessoal. Imagina o seguinte, que eu tenho assim, ó, 3 elevado a 3 dividido... Vou botar um número diferente aqui. Ó. 3 elevado a 4... Opa, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Vimos agora há pouco que tem uma propriedade que diz que quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, a subtração de 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Tá? Só que observe, ao dividir 3 elevado a 4 por 3 elevado a 4, eu estou dividindo coisas iguais. E toda vez que a gente divide coisas iguais, é igual a quanto? A 1. Ou seja, 3 elevado a 0 é igual a 1. Essa é a resposta. Isso funciona para qualquer base, exceto se for 0. Tá? 0 elevado a 0, aí vira uma indeterminação. A gente vai discutir isso posteriormente, tá? Nas aulas de matemática, na aula de cálculo. Tá? Mas é importante que se a base não for 0, e eu levar a 0, vai ser igual a 1 o resultado. Eu tenho aqui ó, agora uma potência de expoente negativo. Tá? Para fazer potência de expoente negativo, o ideal é transformar em expoente positivo. Para isso eu preciso inverter a minha base. Então olha no exemplo aqui de cima. Eu tenho a minha base 2 quintos elevados a menos 3. Se eu inverter a base, lembrando que inverter a base é trocar denominador e numerador de lugar. Toda vez que eu inverter a base, o expoente troca de sinal. E aí, pessoal, olha, propriedade vista agora há pouco. 5 meios elevados a 3 vai ficar 5 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, e a gente resolve. No de baixo aqui, pessoal. Eu tenho 2 elevado a menos 4. Como é que eu vou inverter esse 2 aqui? Desculpa. Lembrando que 2, ou qualquer outro número que não tenha aparentemente uma fração, é porque o denominador é 1. Né? Então seria a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 4. Então se eu inverter 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Opa, se eu invertir, eu consigo então trocar o sinal do meu expoente. Então fica 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Por último, é a questão da potência de expoente fracionário. E aí, esse último slide aqui ele vai fazer ponte com o próximo vídeo, que é sobre radiciação. Então, se eu tiver assim, por exemplo, ó, 2 elevado a 3 quartos, observe que o meu expoente ele é fracionário. Toda vez que eu tiver um expoente fracionário, eu consigo transformar isso numa radiciação. Tá? Onde o 2 vai ficar interno aqui, e aí eu vou chamar a atenção do seguinte. Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, vou pegar o numerador do meu expoente e vou passar ele aqui para dentro. Ó. E o que era denominador do meu expoente vai vir aqui para fora. Tá? Ou seja, 2 elevado a 3 quartos é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Tá? Os alunos têm uma forma interessante de poder gravar isso, dizendo o seguinte: quem está no sol vai para a chuva, quem está na chuva vai para o sol. No caso aqui, ó, quem está no sol, quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. O 3 aqui ó, estaria exposto. Então aqui agora ele vem para dentro da casinha. E o 4 que estaria protegido vem aqui para fora, fica no sol. É uma forma que o estudante grava e eu acho interessante porque acaba de alguma maneira relacionando. Tá? Então fico por aqui.
Valeu, pessoal. Até a próxima.